começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. TRT homenageia personalidades que colaboraram com a Justiça. Mercado de trabalho ainda prefere homens a mulheres. Justiça itinerante no Nordeste de Goiás é um sucesso. O TRT de Goiás homenageou personalidades que se destacaram pelas ações em favor da Justiça do Trabalho, com a 6ª edição da Comenda Ordem Anhanguera do Mérito Judiciário do Trabalho. A cerimônia foi realizada no dia 30 de novembro, em Goiânia. 61 personalidades, entre magistrados, empresários, médicos, advogados, jornalistas e políticos, foram agraciados. A comenda recebeu o nome de Anhanguera, em homenagem ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, filho, personagem da história de Goiás, que realizou várias incursões pelas terras goianas, propiciando o povoamento do estado. As personalidades agraciadas se destacaram por suas atividades que, de certa forma, contribuíram para que a Justiça do Trabalho pudesse oferecer à população rapidez e eficiência na prestação jurisdicional. A Comenda Judiciária do Mérito Anhanguera foi criada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região para homenagear aquelas pessoas que se destacaram no campo do direito ou da justiça, especialmente no âmbito do trabalho, e que colaboraram ou que têm colaborado com o judiciário trabalhista de um modo geral. Lembro que estamos comemorando hoje o 19º aniversário de instalação do tribunal. E é um momento oportuno de se lembrar daquelas pessoas que foram importantes na construção da história desse tribunal. O ministro Gilberto Carvalho, chefe do gabinete pessoal do presidente da República, recebeu a comenda em solenidade realizada no pleno do TRT no dia 3 de dezembro. Ele agradeceu a homenagem recebida, que considerou como um gesto generoso e de coração. Eu acho que a cerimônia, como eu já disse, é uma honra que eu recebo hoje e que me faz me tornar mais compromissado com o estado de Goiás, que eu aprendi a amar, aliás, desde que eu mudei para Brasília e passei a conhecer mais o estado de Goiás. Eu aprendi a me relacionar com esse estado e me faz, como chefe do gabinete do presidente Lula, fazer de tudo que eu puder para que o estado, para que a Justiça Trabalhista de Goiás tenha o seu melhor desenvolvimento. Então, eu recebo essa honra como um mandato, mais um mandato de trabalho que eu devo desenvolver. Carvalho mencionou a crise política por que passa os poderes executivo e legislativo do Distrito Federal e disse que este é um momento para reflexão. Eu acho que esses acontecimentos de Brasília, de mais um episódio de corrupção que envolve a classe política brasileira, ele é muito grave, porque ele provoca o descrédito das pessoas na democracia, nos seus representantes. Isso é muito mal para o país. Então é hora de nós, aqueles que têm mandato, aqueles que estão a serviço, estão ocupando um posto de serviço público, que renovem o seu compromisso com a ética, que renovem o seu compromisso com o serviço ao povo e não com essa coisa maluca em que você vê as pessoas usarem o poder que têm, os cargos que têm, para se locupletar, para fazer fortuna, para fazer carreira pessoal. Isso é um escândalo. E só uma aliança entre aqueles que de fato querem servir ao povo, que têm ética, é que podem mudar esse cenário e devolver ao povo a confiança necessária. Nós estamos fazendo enorme esforço para mudar o Brasil. Nós estamos conseguindo dar mais alimento ao povo, mais emprego, mais desenvolvimento industrial, mas é preciso que a gente devolva também ao povo a confiança nos seus representantes, nas suas instituições. Então essa é a conclamação que eu fiz aqui hoje. O mercado de trabalho da mulher foi afetado pela crise econômica porque ainda existem mais vagas para homens. Veja na matéria a seguir. Com a crise econômica, muitas empresas, indústrias e fábricas demitiram um grande número de trabalhadores. Os mais atingidos foram os homens, mas as mulheres, principalmente as que realizavam trabalho não assalariado, geralmente trabalhos domésticos, foram dispensadas pelas suas patroas, pelo medo da escassez. Segundo a superintendente do trabalho, Odessa Martins, o mercado ainda continua favorável aos homens. Aqui em Goiás, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa aqui no Cine, só onde nós temos unidade de atendimento. Nós verificamos o seguinte,
que nós temos mulheres assalariadas hoje, de janeiro a agosto de 2009, 6.419 mulheres. Em contrapartida, 16.223 homens. Significa que a quantidade de homens ainda é 60% maior, é bem maior do que de mulheres. E interessante que a procura também pelos trabalhadores, as vagas que nós temos muito mais vagas para homens do que para mulheres. Temos 36 mil vagas para homens e 10 mil para mulheres. Há uma diferença muito grande. Então, e também, assim, tem empregadores que ficam indiferentes. Para ser masculino ou feminino, seria em torno de 20 mil. Mas, no geral, os homens continuam sendo a preferência. Ela ainda completa que isso se deve às profissões tipicamente masculinas. Onde tem mais vagas de trabalho são em profissões tipicamente masculinas, que é o caso da linha de produção dentro das fábricas, ainda há preferência por homens. E também o trabalho no setor de serviços, também o homem tem preferência. E na construção civil. Embora na construção civil hoje a mulher esteja começando a entrar nesse mercado, o homem ainda tem preferência. O mais interessante é que, apesar da procura ser maior pelo trabalho masculino, no campo em que se exige maior escolaridade, são as mulheres que predominam. Nos trabalhos em que se exige nível superior, que a mulher tem um curso universitário, aí há uma predominância das mulheres, em torno de 70%. Então, as mulheres hoje estão predominando justamente onde necessita mais escolaridade. Você pode observar aí o grande número que nós vemos hoje aí de arquitetas, de psicólogas, de médicas, de odontólogas. Então, as mulheres estão entrando nesse mercado que até uns 20 anos atrás era um mercado preferencialmente de homem. Hoje não é. Isso mudou dos anos 80 para cá, principalmente na década de 90, cresceu muito o mercado da mulher com nível superior e cresceu muito também o número de mulheres que hoje procuram as universidades. Elas hoje são maioria. Nós temos mais mulheres nas universidades do que o homem e, consequentemente, trabalhando também com nível superior, nós temos mais mulheres. Mas uma coisa ruim de se observar é que o salário delas ainda é menor do que o do homem. Infelizmente, a gente ainda observa isso, que não é bom. E ainda está longe da gente chegar numa igualdade com o homem, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso e caminhando principalmente onde se exige mais escolaridade. Isso é um fator positivo, né? No próximo bloco, você vai rever a entrevista que o juiz do trabalho, Renato Hindlemeyer, concedeu a Márcia Bueno. Voltamos já! O programa Justiça Itinerante no Nordeste de Goiás é um sucesso. Márcia Bueno conversou com o juiz Renato Hindlemeyer sobre o assunto. Goiás possui 246 municípios e apenas 36 varas do trabalho. 3 em Goiânia e as outras distribuídas nas várias regiões do estado. O pouco número de unidades da Justiça do Trabalho no interior é motivo de preocupação, pois existem cidades em que o trabalhador ou empregador reside até a 300 quilômetros de distância de uma vara do trabalho. Situação que se agrava com a falta de transporte regular entre os municípios e com as estradas em condições precárias. Essa realidade levou o TRT da 18ª região a implantar o programa Justiça do Trabalho Itinerante, iniciado na Vara do Trabalho de Posse. Para falar sobre essa experiência, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Renato Hindlemeyer. Doutor Renato, obrigada pela presença. À disposição. Antes de nós conversarmos a respeito dessa experiência, eu convido o senhor e o telespectador para assistir uma matéria feita pelo repórter José Mauro Luiz, que acompanhou uma audiência na cidade de Campos Belos. Percorrer grandes distâncias em estradas de chão esburacadas e sem transporte coletivo regular, essa era a realidade que os trabalhadores da jurisdição da Vara do Trabalho de Posse, nordeste do estado de Goiás, tinham de enfrentar para reclamar seus direitos na Justiça do Trabalho. A abrangência do território da jurisdição é uma das maiores do estado. Existem cidades que estão distantes até mais de 300 quilômetros da sede da Vara. Essa dificuldade provocava a desistência do trabalhador e do advogado de procurar a solução judicial para os litígios trabalhistas.
Para encurtar distâncias e aproximar o cidadão do Judiciário Trabalhista, o TRT goiano decidiu criar, em novembro de 2008, a Justiça do Trabalho Itinerante. O serviço foi instalado na cidade de Campos Belos, que está a cerca de 270 quilômetros de Posse. Uma vez ao mês, o juiz da Vara do Trabalho de Posse, Renato Rendlimaia, e sua equipe se deslocam até Campos Belos para realizar audiências e despachos com advogados e partes litigantes. Após quase um ano de atividade, já foram realizadas 120 audiências pelo programa. Uma demonstração de que havia uma demanda reprimida pela tutela judicial dos conflitos trabalhistas na região. Antes de ser criada a Vara do Trabalho em Posse, nós acionávamos na Justiça Comum. Então, como o senhor sabe, nesse interiorzão é muito difícil. As pessoas costumam, como os patrões não atendem às leis, as leis estão sempre, as leis trabalhistas nunca são respeitadas. Então, o que acontece? Eles fazem o que bem quer, não respeitam, o trabalhador não trabalha de domingo a domingo, não recebe hora extra. E o que significa a chegada da Justiça do Trabalho aqui para evitar esse tipo de coisa, para mudar essa cultura? É importante porque além de Campos Belos, a gente atende toda a região e o povo já está tendo essa consciência também. Eu acho que já é uma cidade que já tem uma cultura maior, o pessoal tão preocupado, todo mundo já preocupando em se atualizar, já se preocupando em estudar e de ter mais conhecimento, conhecer seus direitos, conhecer, né, das leis, dos direitos, principalmente o trabalhista, que é um direito que afeta diretamente a pessoa. Doutor Renato, a Justiça do Trabalho Itinerante foi implantada em novembro de 2008. Após quase um ano de atividades, que avaliação o senhor faz do programa? Bom, a avaliação é bastante positiva. Já foram atendidos 114 processos na Justiça do Trabalho Itinerante em Campos Belos, com aproximadamente 140 pessoas envolvidas, entre partes e testemunhas, o que veio facilitar o acesso do cidadão, do trabalhador, à Justiça do Trabalho na região. A região é pobre, a região mais carente do estado de Goiás, as distâncias são enormes e as estradas são precárias. Basta ver que para chegarmos à Vara do Trabalho em Posse, são 60 quilômetros de estrada precária em chão e sem pavimentação e em condições bastante difíceis, tanto na época da chuva quanto na época da seca, ora lama, ora poeira. E o trabalhador não tinha alternativas de acesso à Justiça do Trabalho logo após a implantação da Vara do Trabalho em Posse. Porque antes, sem a presença da Justiça do Trabalho na região, ele se socorria da Justiça Estadual, da Justiça Comum, o que poderia demorar um pouco, mas acabava obtendo uma resposta ainda que demorada. Após a criação da Vara do Trabalho de Posse, a jurisdição da Justiça Estadual cessou e esse trabalhador se viu privado de toda e qualquer jurisdição trabalhista, porque o custo da viagem entre Campos Belos, Monte Alegre, Cavalcante, Teresina de Goiás, até a cidade de Posse, sede da Vara do Trabalho, era extremamente difícil, porque demandava, por exemplo, se fosse de ônibus, sair de Campos Belos, pernoitar em Divinópolis de Goiás, ou então em São Domingos, para no dia seguinte pegar um outro ônibus, chegar até Posse por volta de meio-dia, 1h da tarde, e se a audiência fosse pela manhã, ele deveria pernoitar mais um dia com suas testemunhas na cidade de Posse e aguardar a audiência, e mais 2 dias para voltar depois. Ou seja, isso inviabilizava o acesso à Justiça do Trabalho, encarecia muito o custo do transporte. Só o que ele iria gastar com o transporte dele e das testemunhas seria talvez até mais do que ele teria direito a receber. Em alguns casos, sim. E veja só, o trabalhador mais pobre, diante dessa circunstância, o advogado às vezes tinha de custear esse transporte e fazia um acordo que muitas das vezes, tirando os honorários advocatícios e os custos do transporte de alimentação, o advogado ficava com a parcela tão grande do valor do acordo, gerava insatisfação, reclamações no OAB, e por isso boa parte dos advogados já não atendiam mais a ações trabalhistas de menor valor. Somente as ações de grande valor estavam sendo ainda ajuizadas na Vara do Trabalho de Posse. E quais as barreiras que tiveram de ser transpostas para implantar o programa? Veja só, a comarca de Campos Belos foi a comarca que mais enviou ações quando foi criada a Vara do Trabalho de Posse. E observando a estatística da Vara, era fácil perceber que essas ações haviam desaparecido completamente
era muito pequeno o número de ações de uma região economicamente importante, porque Campos Belos é um polo comercial e de prestação de serviços que fica no entroncamento rodoviário na união dos estados de Goiás e Tocantins, com acesso também ao Piauí e ao estado da Bahia. E simplesmente não mais havia ações. Diante dessa constatação e também do fato de que poucas ações eram ajuizadas dos municípios adjacentes, como Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante, e também para atender à determinação constitucional do artigo 115, parágrafo 1º da Constituição Federal, em relação à implantação da Justiça do Trabalho itinerante, eu e o diretor de secretaria, mais o oficial de Justiça da Vara, nos dirigimos até a comarca de Campos Belos para conversar com a juíza, então, titular da comarca, juíza de direito titular da comarca, e mais também os advogados e o representante da OAB na localidade, para saber o que estava acontecendo. Foi quando constatamos essa deficiência de transporte, a precariedade das estradas e a dificuldade de acesso à Justiça do Trabalho. E essa dificuldade, que perdurou por alguns anos, acabou levando a uma informalidade maior nas relações entre o capital e trabalho na região e também a uma informalidade que trouxe prejuízos enormes para a cidade, na medida em que trabalhadores sem a proteção da Previdência Social ficavam desamparados. O senhor fala que os trabalhadores não tinham sequer carteira assinada? Exatamente, porque não tendo acesso à Justiça do Trabalho para fazer valer seus direitos, eles ficavam fora também do sistema previdenciário, à margem de toda a segurança social. Então, a chegada da Justiça do Trabalho itinerante, utilizando-se de aparelhos públicos e comunitários, no caso, utilizando-se das instalações da Justiça Eleitoral em Campos Belos, marcou uma nova fase nas relações entre capital e trabalho em Campos Belos. Hoje já é sensível a melhoria na formalização dessas relações, diminuiu o número de carteiras de trabalho que deixavam de ser assinadas, a filiação à Previdência é bem maior, e também os trabalhadores hoje já sabem que há a possibilidade de se socorrer da Justiça do Trabalho e também os empregadores. As ações também de cobrança das contribuições sindicais rurais da CNA, que já foram processadas em autos digitais na cidade de Campos Belos, facilitou enormemente o acesso do cidadão, do pequeno proprietário, à Justiça do Trabalho para resolver seus problemas. De modo que essa iniciativa visou cumprir a Constituição Federal, facilitar o acesso do cidadão e levar a Justiça do Trabalho para quem produz e quem trabalha. Doutor Renato, parece-me que o TRT mantém um convênio com o TRE para poderem funcionar o posto avançado, não seria poderia dizer dessa forma, da Justiça do Trabalho na cidade de Campos Belos. Como é que foi isso? Veja só, o artigo 115, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece a obrigação dos tribunais regionais do trabalho em implantar a justiça itinerante, determina também que utilizemos os aparelhos públicos e comunitários. Nesta visita que foi feita juntamente com o diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Posse, a comarca de Campos Belos, verificamos as instalações públicas, tanto da Justiça Estadual, e nos deparamos com a feliz situação da Justiça Eleitoral, que tinha fórum próprio, um prédio novo, bem instalado, e bem mais próximo da rodoviária da cidade do que a comarca. Veja só, a distância da rodoviária até a Justiça Estadual, o fórum da Justiça Estadual era de 1.900 metros e num forte aclive. E constatamos que a distância entre a rodoviária e o Fórum da Justiça Eleitoral era de apenas 800 metros em plano, o que facilita o acesso do cidadão que vem de ônibus, sobretudo dos municípios de Campos Belos, Monte Alegre, Teresina e da zona rural. Por essa razão, foi feito um convênio entre o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral para que pudéssemos utilizar das instalações do Fórum Eleitoral para o protocolo das ações, para o atendimento aos trabalhadores e para a realização das audiências, que são realizadas a mais ou menos no intervalo de 30 a 40 dias,
e fica determinado um período para o ajuizamento das ações e que hoje já são processadas também em processos virtuais, em autos digitais, com processamento eletrônico sem papel. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre Justiça do Trabalho itinerante. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre Justiça do Trabalho itinerante, com o juiz do trabalho, Renato Hindlemeyer. Doutor Renato, o senhor falou que a Justiça do Trabalho itinerante está funcionando no posto cedido pela Justiça Eleitoral. Como é que é feita a divulgação desse trabalho à população da região? A cada sessão nós deixamos designada a próxima, inclusive os prazos para ajuizamento das ações, observando o interstício legal do artigo 841 da CLT e também em relação aos municípios e aos entes públicos. Os advogados devem ajuizar as ações naquele prazo para que as audiências se realizem em Campos Belos dentro do Programa de Justiça do Trabalho itinerante. As ações que forem ajuizadas fora do prazo terão suas audiências realizadas na sede da Vara do Trabalho de Posse. Eu deixo um comunicado que fica uma cópia entregue a todos os advogados da cidade, fica também afixado no átrio do Fórum da Justiça Eleitoral de Campos Belos e também na sede da Vara do Trabalho de Posse e também vai ser disponibilizado a partir de agora no site do Tribunal, no ícone Justiça do Trabalho itinerante. Quais municípios são atendidos nesse posto avançado da Justiça do Trabalho em Campos Belos? O próprio município de Campos Belos, o município de Monte Alegre de Goiás, o município de Teresina de Goiás e o município de Cavalcante. A cada edição, atualmente, quantas audiências estão sendo feitas? São feitas na faixa de 20 a 25 audiências por sessão. E essa sessão não é num dia só, não? Não, normalmente nós fazemos sessões numa terça-feira à tarde e numa quarta-feira pela manhã. Existe algum caso que o senhor tenha até se impressionado, que o senhor falou assim, nossa, realmente valeu a pena ter implantado esse programa? Sim, vários casos, inclusive dos quilombolas, conhecidos como Calunga, dos municípios de Monte Alegre, Cavalcante e Teresina, que prestam serviços rurais em propriedades da região e que muitas das vezes ficavam sem receber os mínimos direitos trabalhistas, trabalhavam em completa informalidade e em regiões quase que inacessíveis e que hoje têm acesso à Justiça do Trabalho e a sua simplicidade impressiona porque se não fosse a Justiça do Trabalho itinerante não teriam acesso à jurisdição. Que tipos de ações geralmente são realizadas, pleiteados? Quais os direitos são pleiteados pelos trabalhadores? Nós temos diversos direitos que são pleiteados, desde verbas rescisórias, salários em atraso, pedido de registro, ações de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trabalho. Inclusive, chama-nos a atenção o processo que recebemos recentemente, oriundo da comarca de Campos Belos, de acidente de trabalho acontecido em maio de 1999, ou seja, 10 anos atrás, e cuja ação não havia sido ainda julgada, que nos foi remetido no dia 8 de setembro e que foi julgada na última sessão agora da Justiça do Trabalho itinerante, num prazo de 10 dias. O senhor está falando que a divulgação é feita principalmente aos advogados, mas a população já está ciente que existe esse posto da Justiça do Trabalho? Sim, a população já está ciente, inclusive a população já conhece, tanto a pessoa do juiz, como do diretor de secretaria e do oficial de justiça que participam da Justiça do Trabalho itinerante. Frequentemente somos cumprimentados na rua e as pessoas buscam informações, então houve uma divulgação muito grande, uma divulgação que não foi institucional, mas foi até entre as pessoas nas suas conversas diárias, porque o fato tem marcado positivamente as relações entre capital e trabalho na região, inclusive no estado do Tocantins, nos municípios de Arraias, Combinado, Novo Mundo, que também tem ajuizado ações dentro do Programa de Justiça do Trabalho itinerante, dada a proximidade com Campos Belos. Que estrutura geralmente o senhor leva até Campos Belos para poder realizar essas audiências? Bom, nós levamos
Os processos são todos virtuais, em processamento eletrônico. Nós já deixamos uma estrutura montada com um computador, impressora e uma digitalizadora para a publicação das peças, a digitalização das peças que não são oferecidas ainda em meio digital. E a estrutura que nós utilizamos é da Justiça Eleitoral. Então o custo, na verdade, é o custo do deslocamento do juiz, do diretor de secretaria, do secretário de audiência e do oficial de justiça. Então foi uma iniciativa que realmente valeu a pena. Com certeza. Sucesso com o programa Justiça do Trabalho Itinerante lá na região. Obrigado. Eu conversei com o juiz Renato Hindlemeyer, titular da Vara do Trabalho de Posse, sobre Justiça do Trabalho Itinerante no estado de Goiás. Doutor Renato, muito obrigada mais uma vez pela presença. Nada, estamos sempre à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. No Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. TRT homenageia personalidades que colaboraram com a justiça. Mercado de trabalho ainda prefere homens a mulheres. E no nosso quadro de entrevistas, o juiz do trabalho Renato Hindlemeyer fala sobre o programa Justiça Itinerante. Não perca!